muitos afiliados vêm perdendo dinheiro com estratégia de lance em CPA. É sobre isso neste conteúdo onde eu vou me aprofundar com você. Eu trouxe detalhes, informações importantes para você que ainda não aplicou um CPA porque está com receio, já ouviu dizer que precisa de muito investimento, cliques muito caros. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Entender sobre quanto que a gente tem que colocar no CPA. Amanda, eu já aplico um CPA, mas a minha campanha está travada. Ou seja, você vai se aprofundar aqui junto comigo e vou, inclusive, o que eu fiz questão de trazer, as dúvidas mais comuns, mensagens que eu recebo no meu Instagram, no meu WhatsApp, os meus meios de comunicação sobre esta estratégia. E eu vou responder um a um. Então, se você quer aprender sobre esse tipo de estratégia, você que só aplica maximizar cliques, um CPC manual, mas ainda não aplicou com CPA ou já aplica, mas se sente travado, este aqui é um conteúdo para você. Então, se você já curtiu a ideia deste vídeo, seu like, se inscreva, comenta. Tudo que eu recomendo de ferramentas, cupom de desconto, ferramentas que eu utilizo na minha operação, vou compartilhar aqui abaixo. Inclusive, o meu grupo exclusivo lá no Telegram, que a gente faz o trabalho de network, meu treinamento gratuito de Google Ads para você que está dando os primeiros passos, e o meu Instagram, onde eu estou sempre respondendo a todos e compartilhando também os meus resultados. Então, bora pro conteúdo. Vamos aqui para a tela do meu computador, mas antes de eu responder as dúvidas mais comuns e que é muito interessante aí para você, porque às vezes é uma das suas dúvidas também. Mas você precisa entender sobre o mecanismo, o conceito, as informações mais relevantes que eu estou trazendo, que é isso que faz diferença para você ao aplicar esse tipo de estratégia. Então preste atenção que eu tomei muito cuidado em trazer este conteúdo para você. Primeiro ponto que eu quero que você entenda é que CPA não é estratégia de vender, mas sim é uma estratégia de controle, ou seja, um freio. Eu vejo muitos falando que, eu vou aplicar um CPA porque é a estratégia que faz a gente vender. Porque eu já apliquei outras estratégias e não consigo destravar. E não é sobre isso. Muito menos dizer que é uma estratégia que a gente não tem controle, porque a gente dá liberdade para a ferramenta aplicando essa estratégia em dizer, Google, olha só, minha campanha tá aí. Você que vai me posicionar em leilões mais interessantes de pessoas que têm uma probabilidade de converter muito maior. Então, o CPA a gente não tem controle. O CPA, no caso, o valor do clique, né? Que é o CPC. A gente não tem controle. A gente tem controle. Talvez seja isso que está bloqueando você de aplicar esse tipo de estratégia. Inclusive, num vídeo anterior a este, eu trouxe 2 vídeos recentes aqui no canal, onde eu falo sobre análise de campanha. Inclusive, um já está publicado, que é este daqui, ó. O erro está aqui, análise de campanha. Assista este vídeo e provavelmente já vai ter o outro vídeo que vai ser publicado hoje na gravação deste vídeo, onde eu falo sobre ajustes de lance, métricas importantes. São 2 vídeos excelentes para você analisar dados, que é o que eu falo que é o mais importante. Então a gente tem um controle sim, é só você saber analisar a sua campanha. E terceiro ponto, se você usa CPA sem entender o freio, ou seja, sem entender este controle, você mata a entrega. E aí no final das contas, sabe o que você vai falar? Essa estratégia não funciona. Essa estratégia não funciona, a outra também não, a outra também não. E aí eu te pergunto, como que tem pessoas assim como eu que vêm faturando com bom lucro, que inclusive eu já mostro isso lá no meu grupo do Telegram, compartilho os meus resultados também lá no Instagram, isso que eu nem compartilho tudo, mas eu mostro para você como é importante você entender qualquer tipo de estratégia, porque todas as estratégias funcionam e vende. É claro que falando de um CPA, aqui você tem mais receio, porque você acha que você não tem controle. E sim, você tem controle. É importantíssimo você entender, estratégia requer marcação de vendas. Como assim, Amanda? Esse tipo de estratégia, vamos supor, Amanda, eu comecei agora, eu não vendi nada, eu vou aplicar um CPA. Eu já preciso desse tipo de ferramenta para essa estratégia que faz a marcação de vendas na nossa conta do Google Ads, porque se você não sabe, se você que anuncia na gringa, estou falando mercado na gringa, mercado internacional. As plataformas de afiliado não se comunicam com o Google. Então, quando você faz uma venda nessas plataformas, não acontece a venda na tua conta. Então, você não consegue otimizar a sua campanha ao longo do tempo. Vamos supor que você já vendeu 2, 3, 4 vezes o mesmo produto. Você não sabe qual foi a palavra-chave que vendeu, qual foi o país, qual foi o dispositivo, se foi no celular, computador, tablet, público-alvo, sexo feminino, masculino. Ou seja, você não consegue ver o que está funcionando. Então, se você que está começando, Amanda, não fiz nenhuma venda, tá tudo bem, não precisa de uma ferramenta como essa inicialmente. Mas começou a destravar? Sim, tenha esse tipo de ferramenta. Porque é uma estratégia que vai fazer com que, uma vez que as suas contas recebem dados de conversão, de vendas, o teu pixel, a tua conta vai coletando dados e começa a entender padrões do comportamento dos usuários
usuários que estão comprando com o teu anúncio. E aí vai ficando mais inteligente a ponto de você ter mais facilidade em vender. Mas eu vou entrar mais em detalhes a fundo aqui no conteúdo. A ferramenta de traqueamento que eu utilizo, que muitos me perguntam, é a FlowTrack. Inclusive já tem vídeos aqui no canal, eu vou fazer até questão de mostrar, olha, 2 vídeos onde eu acesso a ferramenta por dentro. Eu mostro o painel. Eu falo que assim, a ferramenta de traqueamento que eu vejo a mais completa, porque já faz tudo um cálculo para você. Você não precisa nem de planilha, saber o quanto que você investiu, o quanto que te retornou, qual que é o teu lucro, ou seja, o ROI, que é o retorno sobre investimento. Aqui você já recebe as notificações de vendas no seu celular, faz marcação de conversão automaticamente. Uma ferramenta excelente e super fácil de configurar, né, e usar aqui a ferramenta, tá certo? Então, a minha recomendação, inclusive, tem cupom de desconto que eu vou compartilhar aqui abaixo com o link, caso você se interesse. E vamos falar então do CPA, do jeito que ninguém te explica, de uma forma simples, didática, que você vai conseguir compreender, principalmente para você que nem aplicou esse tipo de estratégia, já ouviu várias informações e está mais na dúvida do que realmente entendeu esse tipo de estratégia. Primeira coisa, você não está dizendo ao Google quanto que você quer pagar uma vez que você aplica um CPA. No caso, você está dizendo para o Google, só entre em leilões, ou seja, em fatias de leilões, quando tiver a chance de converter neste custo que eu vou configurar a minha campanha. Então, se você que aplica um CPA, que é o custo por aquisição, ou seja, o quanto que você está disposto a investir para te trazer vendas nas configurações da sua campanha, você coloca um valor de CPA. Eu gosto de começar hoje falando do mercado, mas isso vai depender do produto que você está anunciando e melhor. Quando eu falo produto, o volume de busca deste produto. Se for um produto muito disputado, onde tem uma concorrência mais alta, que vai tornar o leilão um pouco mais caro, um volume de pesquisa muito alto, ou seja, é um produto que tem um alto volume de busca, você tem que tomar cuidado com o valor de CPA, porque quanto mais alto você colocar, maior a chance do clique ser mais caro, porque é um produto que está em alta. Então é isso que você tem que entender. Agora, tem muitas campanhas de produtos que são bem disputados e que mesmo assim eu começo com valores bem baixos. Por exemplo, R$400. Nossa, Amanda, você vai falar que R$400 é o que eu vou investir? Claro que não. 400 é um limite que eu estou dizendo para a ferramenta. O quanto que eu estou disposta a investir com um valor de até R$400, com todos os impressões e cliques que eu vou receber ao longo da minha campanha, para falar e informar para o Google que eu só quero entrar em leilões quando tiver uma chance de converter. Por isso que quando a gente aplica um CPA, muitas vezes a campanha fica travada ou pouquíssimas impressões, porque o Google está tentando te colocar em leilões com um público mais qualificado, que tende a converter com uma probabilidade muito maior. Então, já vou te adiantar, não existe um CPC ideal, o CPC certo para você conseguir destravar. O que eu sempre falo nos conteúdos aqui do canal é: comece com valores baixos, mas Amanda, minha campanha tá muito travada. Vai aumentando gradativamente até você encontrar a fatia certa que vai fazer sua campanha entregar, lembrando com paciência, cuidado com ansiedade. Amanda, 3, 4 dias minha campanha tá rodando bem devagar, com poucas impressões, não importa. O que você quer é que a ferramenta encontre o público comprador. Se bater uma ansiedade, sobe um outro produtinho, deixa 2 produtos rodando bem devagar. Inclusive no vídeo anterior que eu falo sobre análise de métricas, eu mostro o produto que eu vendi com estratégia, mostro inclusive o valor de CPA que eu apliquei. Então é o que eu falo, não perca os conteúdos aqui no canal, que com certeza vai te ajudar muito a entender todo este processo, principalmente para você que está dando os primeiros passos. Então, meu querido, minha querida, não existe um CPC ideal. Preste atenção, se você define um CPA baixo demais, logo no início da campanha, você compra silêncio. A realidade é essa. Se você colocar para um produto muito disputado, que os anunciantes estão investindo mais, comprando mais, com valores mais altos, a palavra-chave que você também está comprando, configurando na sua campanha, é claro que tende a custar um pouco mais caro. Então aí no caso você vai aumentando gradativamente. Comece um pouco mais baixo, sim, preste atenção, mas se você observar, é claro, depois de 48 horas, minha campanha não roda, você não vai deixar ela ali travada. Então o que você tem que fazer? Aumentar gradativamente. Mas se você começa baixo demais, literalmente você trava a sua campanha, ou seja, pouca entrega, e não existe um valor certo. Foi aquilo que eu falei, vai aumentando gradativamente. Cada valor de CPA
CPA, você pega uma fatia de leilão, ou seja, uma fatia de pesquisa diferente. O que inclusive tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre destrave de campanha, principalmente com estratégia em CPA. Aplicou um CPA, Amanda, minha campanha está muito travada, aumenta gradativamente. Amanda já vem aumentando, continua travada. Então duplica a campanha. Isso é um teste de destrave. Inclusive eu faço muito isso, às vezes é uma campanha que está travada, ou eu venho recebendo impressões e cliques não tão interessantes como estratégia em CPA. Duplico a campanha para tentar pegar outra fatia de leilão, aumentando um pouquinho mais nesta segunda campanha do mesmo produto, um pouquinho mais ali no valor de CPA, porque isso eu faço com que a ferramenta me coloque em outras fatias de leilões muito mais interessantes. Quando eu falo fatia de leilão, é a pesquisa do usuário, porque o Google, ele pega ali, ele lê todas as configurações da sua campanha e começa a te posicionar em pesquisas de leilões diferentes. Então tem leilões que a gente participe, quando eu falo gente, o anúncio é acionado em fatias mais interessantes de pesquisas do que as outras. A nossa conta, ou seja, o Google te coloca em fatias de leilões completamente diferentes. Hoje você participa de um leilão aqui, amanhã você participa de um outro leilão ali, e é por isso que tem dias que a gente consegue vender, tem dias que não, porque às vezes o leilão que você está participando, que o Google te colocou, não foi um leilão tão interessante. E é por isso que existe e a gente faz esses testes em colocar CPAs diferentes para tentar pegar outras fatias de leilão mais interessantes, tá? Mas isso daqui é um conteúdo que já tem no canal e eu estou pensando inclusive trazer mais falando sobre como que funciona a fatia de leilão no Google, porque eu sei que muitos têm dúvidas a respeito disso. E dando continuidade aqui falando sobre o paradoxo do CPA. O que eu quero dizer com isso? Para o CPA funcionar bem, você precisa de conversões. E é aí que está. Querido, minha querida, muitos não aplicam o CPA, sabe por quê? Porque eu preciso ter um pixel inteligente, eu preciso ter histórico, conta com mais dados, mais investimentos para que eu consiga vender. Não é conseguir vender, é para que você consiga ter mais facilidades, vendas recorrentes ao longo da campanha ativa. Então, quando você tem um histórico de conversão, de vendas na tua conta, alimentando o pixel, por isso que eu falo que você precisa ter uma ferramenta de marcação de conversão. Quando você tem uma conta com mais dados, já vem anunciando, tem mais investimento, uma conta que a gente fala conta um pouco mais aquecida, é claro que você vai vender com mais facilidade, mas não quer dizer que se você não tem nada disso, você não consiga vender. Pelo contrário, foi o que eu falei no início deste vídeo. Tem várias contas novas que não têm inteligência e que eu vendo mesmo assim como CPA, porque o segredo não está na estratégia de lance, mas sim a forma como você analisa a sua campanha. Segundo ponto, para ter conversões, você precisa entrar em leilões, certíssimo? Você tem que fazer parte dos leilões de pesquisa, porque se você está mal posicionado com valor muito baixo, o Google nem vai te colocar, seja na primeira ou parte superior ali da rede de pesquisa. Você precisa ter o seu anúncio nas primeiras posições, parte superior, para que o usuário que pesquisar encontrar o seu anúncio, ou seja, seja visível para ele com uma boa copy, ou seja, né, a experiência do usuário que o Google tanto preza. Então você precisa estar posicionado, ou seja, você precisa estar à frente, não necessariamente sempre estar acima dos anunciantes, sempre querer estar nas primeiras posições, porque às vezes estar muito exposto no leilão não é interessante para você, tá bom? Isso é toda uma análise que você tem que fazer. Terceiro ponto, se o CPA está muito apertado, você não entra, você não aprende. Quando eu falo apertado é bem baixo, você não entra no leilão, você não aprende porque você não tem dados coletados, não converte, é claro, porque como que vai converter se você não está nem participando dos leilões de pesquisa ali na rede de pesquisa, né? Então, aqui a tua campanha morre. Então, se estiver acontecendo isso com você, vai aumentando o CPA gradativamente. Amanda, eu comecei a minha campanha com 380. A campanha já está rodando 2, 3 dias. Pouquíssimas impressões ou nem nada de impressões. Então, o que eu iria recomendar? Aumenta para 400, aumenta entre 15 a 20 reais no CPA,
que vai começar a destravar. Agora, importante não é, vem aqui e altera o CPA num dia. Aí no mesmo dia à noite, não nada aconteceu, vou lá e vou alterar mais. Amanhã eu vou alterar mais. Cuidado, é aumentar aos poucos, dê tempo para a campanha. É sobre isso no vídeo de análise de métricas que eu mostro em filtros e dados ali com uma campanha que estava ativa, que ficou 3, 4 dias, basicamente não rodava nada, pouquíssimas impressões. Eu acho que no 8º dia foi quando eu tive 3 cliques e 2 cliques converteram, ou seja, nesse dia eu fiz quase R$2.000 de lucro. Ou seja, a minha campanha ficou travada por dias ali, travada assim, rodando devagar, e eu dei tempo, sem aquela pressa, e deu muito bom no final das contas, né? Como aplicar um CPA sem perder dinheiro? Quais são os pré-requisitos que você precisa entender aqui? Primeiro, não começar com CPA muito alto, foi o que eu falei. Estrutura limpa por intenção, ou seja, os termos, sempre analise os termos de pesquisa, vai fazendo a negativação diária. Isso é importante. E sim, estratégia de lance em CPA, a gente também faz negativação. Eu gosto de iniciar com ela totalmente aberta e ao longo da minha campanha eu vou monitorando quais foram os termos que meu anúncio foi acionado. Se forem termos, palavras-chave sujos, que não tem nada a ver com o produto que você está anunciando, você deve fazer a negativação. A dupla negativação. Faça a negativação direto ali dos termos, copia ali o termo, vai lá na palavra-chave e você coloca aquela palavra-chave também em correspondência de frase, em aspas. Então é importante você fazer a dupla negativação, porque às vezes, mesmo você negativando, os termos continuam aparecendo na campanha, certo? Então sempre faça a negativação. Não alterar o CPA drasticamente de uma vez só, que foi aquilo que eu falei. Vai aumentando entre 15, 20 reais gradativamente e dê tempo para a campanha processar, entender as novas configurações que você está fazendo, para depois sim ele começar a recalcular a rota e começar a te colocar nessas fatias de leilão. Quando eu falo não colocar valores de CPC muito alto, porque se você já der um lance muito alto, a ferramenta já vai entender que você tem condições para aquele CPA, para aquele valor, e se caso você quiser reduzir, ele não vai entregar com valor muito mais ali abaixo, porque você já começou ali com valor muito alto. E cuidado, porque aí sim você vai receber cliques muito caros. Então vai começando gradativamente. Quais são as perguntas e dúvidas mais comuns que eu resolvi trazer aqui, dúvidas que eu mais recebo? Primeiro, CPA é melhor do que CPC? CPA funciona melhor depois que a campanha já tem dados, mas é aquilo que eu falei, não necessariamente. Saiba interpretar este conteúdo daqui. Tem como sim você começar devagar, começando com valores bem mais baixos. Você que não tem uma conta inteligente, é claro que você vai acertar menos, então é por isso que você começa mais devagar, colocando valores mais baixos. Não quer dizer não deva testar, dá para vender sim, foi tudo isso que eu já falei. Segundo ponto, posso usar CPA sem ter conversões na conta? Pode, mas lembre-se, não funciona tão bem com alguém que já tem conversões na conta, que já tem um pixel inteligente. Essa pessoa vai vender com mais facilidade, mais rapidez, porque a conta já identificou padrões do comportamento do usuário que está comprando. Então é claro que vai vender com mais facilidade, mas não significa que você não possa vender. Foi aquilo que eu falei, eu vendo muito em contas que não tem pixel inteligente nem dados. Às vezes uma conta nova performa até melhor do que outras contas que já tem um pixel mais inteligente. Terceiro ponto, quantas conversões preciso para aplicar um CPA, ou seja, para o CPA funcionar? Não existe um número certo de vendas. Porém, o Google, ele informa que é, em média, entre 20 a 30 conversões. Eu já vi até gente dizendo que 50 conversões. Para mim, 10 conversões ali numa conta, eu já acho interessante trocar para um CPA. Às vezes até um pouquinho menos, tá? Isso vai depender muito de como que eu vou olhar a minha campanha. Se eu estiver aplicando o Maximizar e está funcionando e vendendo no Maximizar, não faz sentido eu querer aplicar um CPA. Eu falo que eu não mexo no time que está ganhando. Se é uma estratégia que está funcionando, é com ela que eu vou ficar. Quarto ponto. Agora, se você quiser aplicar um CPA, o que você pode fazer é, para não mexer na campanha que já está funcionando, duplica e sim, aí você aplica um CPA. Aí você deixa 2 campanhas rodando, caso você queira fazer um teste AB. A quarta dúvida, por que minha campanha morre quando eu ativo, quando eu aplico um CPA? Porque o Google ainda não entendeu quem converte, porque você não tem um pixel inteligente, você não tem histórico de conversão, você não tem dados, você não tem nenhum investimento
investimento. Então é claro que vai começar mais devagar, mais travada. Lembra que eu te falei? Vai aumentando gradativamente e dê tempo para a campanha processar. A quinta pergunta, dúvida: qual o valor de CPA que eu devo colocar? Um valor realista, baseado no custo médio atual. Ou seja, é só você pensar, qual é o valor da minha comissão? É de R$700? Qual é o valor interessante para eu colocar num CPA? 400? Coloca um 400 ali, comece. Não quer dizer que é 400 que você vai investir total para sair uma venda. Pode ser que a venda aconteça muito antes ou um pouquinho depois. E aí que você vai olhar para sua campanha e vai fazer os ajustes. Mas eu já te adianto, um CPA de 400, às vezes a sua campanha vai ficar travada. Vai aumentando gradativamente. Às vezes vai ter cliques ali de 10, 15, 20 reais que já sai uma conversão. Às vezes você vai ter um clique de 40 reais, de 50 reais e não te trouxe conversão. Só que num próximo clique, ou não, né? Ou vice-versa, ou já te traz uma conversão. Por isso que eu falo que não existe CPC caro. CPC caro é aquele que não converte. Então, se eu estiver pagando 5 reais no clique de CPC e não me traz vendas, 5 reais para mim é muito caro. Agora, se eu tiver que investir 40, 50 reais num único clique para me trazer uma venda, valor de 40, 50 reais é barato. Então, você consegue perceber que tem uma diferença e é a forma como você interpreta. Sexta dúvida aqui, né? Aqui não era a oitava, né? A quinta dúvida aqui. Sexta dúvida: CPA aprende com cliques ou com conversões? Ele aprende com conversões e não com cliques. Então, quanto mais histórico de conversão, mais a tua conta vai ficando inteligente ali, né? Vai identificando padrões. Sétima pergunta aqui, dúvida: CPA funciona com pouco volume de busca? Não muito. Tá? Então, é mais interessante você aplicar um CPA quando é um produto que tem volume de busca razoavelmente, eu falo de médio para alto. Se é um produto com baixo volume de busca, com muita concorrência, já vou te adiantar. Aí sim, você tende a pagar muito mais caro num valor de CPA. Então, o mais interessante aqui é produto de média alta busca para aplicar esse tipo de estratégia. Até porque a ferramenta que vai identificar no volume de busca um possível comprador. Então, se não tem pessoas pesquisando, o Google não vai conseguir te colocar em leilões de pesquisa, porque não tem quase ninguém pesquisando. Posso mudar de CPC para CPA de uma vez só? Pode, mas o ideal é fazer isso com dados suficientes. Se você vem aplicando o Maximizar, já investiu um valor, vê que a tua campanha não está entregando, performando bem, mas Amanda, meus termos estão bem alinhados, mas eu não consigo, por que não aplicar um CPA? Tá? Então você pode fazer isso. Se você quiser manter o Maximizar, mantém, duplica o anúncio e no segundo anúncio você coloca um CPA. Se você já, não, essa campanha para mim já não dá mais, Maximizar, já investi, eu quero testar um CPA, aí nas próprias configurações da campanha você consegue trocar de um Maximizar para um CPA ou qualquer outra estratégia de lance. E aqui, por último, não menos, não mais importante, CPA funciona em conta nova? Não funciona tão bem quanto uma conta, claro, que já tem histórico de conversão, que foi o que eu falei, mas sim, funciona. E eu já vou te adiantar, aplique um CPA se você que ainda não aplica. É uma excelente estratégia. Aqui a gente dá liberdade para a ferramenta entender o comportamento do usuário e encontrar um possível público comprador com uma probabilidade maior de conversão. Agora, Amanda, minha conta não tem inteligência. Independente, aplica, começa aos poucos, devagar, vai destravando, não consegue controlar a paciência, a ansiedade de ficar esperando porque, mano, minha campanha roda muito devagar, sobe um outro produtinho. Amanda, o outro produto, campanha também tá rodando devagar, sobe um outro. Com baixo valor de CPA, vai rodar devagar? Vai, só que você tem uma esteira de produtos e você vai construindo, daqui a pouco pinga uma venda de um produto, daqui a pouco de um outro produto que você não esperava e você vai monitorando essa campanha, fazendo negativação de termos, que é muito importante, que eu falo muito isso aqui no meu canal. Eu espero que você tenha curtido este conteúdo. Se sim, peço o teu like, é claro, para você ajudar este canal. Conteúdos que eu trago aqui com muito carinho, relevantes, que fazem diferença, principalmente para você que ficou até o final deste vídeo e vem acompanhando os conteúdos aqui, vem estudando, aplicando, que com certeza eu não tenho dúvidas que o teu momento vai chegar. Se você que é dedicado, tem constância, aplica, não tem medo de testar, comece aos poucos e tire da cabeça de que CPA é uma estratégia que requer muito investimento, não vou aplicar. Cuidado, porque talvez, não só com CPA, mas com qualquer estratégia que você tem medo, receio, é o que está te bloqueando em alcançar os teus resultados, em avançar. Eu espero então que, é claro, que se você curtiu, mereça o teu like, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que eu estou sempre respondendo a todos. Então agora eu te vejo no próximo vídeo.